Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou aproveitar esse friozinho que tá aqui na minha região para fazer um pão pro café da tarde. Então, vai ser um pão recheado. Espero que vocês me acompanhem aí, que também façam na casa de vocês e que fique muito gostoso. Desde já peço que deixem seu joinha aqui no vídeo, se inscrevam aqui no canal. Um beijo e aproveitem a receita. Para essa receita super fácil, nós vamos precisar de um copo de leite morno. E aí nós vamos acrescentar agora 2 ovos. Nessa sequência assim, nós vamos misturar, tá bom? Eu sempre uso o fouet. O próximo ingrediente vai ser o óleo. Nós vamos precisar de 3 colheres de óleo. Próximo ingrediente são 3 colheres de açúcar. Mistura coisa pouca assim, já pode acrescentar 2 colheres de fermento para pão. O último ingrediente a misturar antes do trigo vai ser o sal. Deixamos misturar bem aqui primeiro o fermento com os ingredientes e depois nós vamos colocar o sal. Agora, acrescentamos 2 colherzinhas de café, bem cheinha de sal. E aqui nós vamos misturar com a farinha, junto com essa mistura, até o fouet ou a sua colher não dar mais ponto. Aí sim nós vamos colocar no lugar com farinha para poder sobrar a massa. Eu separei meio pacote de farinha de trigo. Não sei se vai mais ou se vai menos, aí vai depender, né, daqui como tá a mistura. Então vamos para agora esse processo. Sempre aos poucos, para poder ficar uma massa bem leve, tá bom? Ainda não usei todo o meio pacote da farinha e já tá nessa situação aqui, ó, já não consigo mais misturar com o fouet. Então agora é hora de colocar mais um pouco de farinha e mão na massa. Nesse ponto que tá a massa assim, foi meio pacote de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentando aos pouquinhos para poder misturar bem a massa, né? E depois vou sovar, mas por enquanto ainda tô dando ponto de sovar a massa. Mas assim, ó, meio pacote é o suficiente para deixar a massa assim. E depois é só acrescentar um pouquinho. Então, separe 1 quilo, mas você não usa 1 quilo para fazer essa massa. A minha massa já deu ponto de sovar. Por enquanto, eu vou sovar aqui mesmo, né? Então, agora é esse processo de 5 a 10 minutos, tá bom? Se precisar, coloca um pouquinho de farinha, mas tenta não colocar, para a massa não ficar pesada. E nossa massa ficou assim, desse jeito, ela tá fofinha. E agora nós vamos colocar, eu vou cobrir com um pano de prato e aí eu vou colocar ela no sol para aproveitar o calorzinho para crescer ou descansar, que seja por meia hora só para depois fazer os pães. Temos uma massa que já descansou. E agora ela vai se tornar um pão recheado. Nós vamos primeiramente dividi-la ao meio e depois vamos rechear. Vamos abrir para rechear. Vamos cortar aqui. Vão ser 2 pães. Então essa massa nós reservamos. E agora vamos trabalhar com essa metade. Colocar um pouquinho só de farinha para poder abrir. Com o auxílio do rolo, nós vamos abrir a massa.
Agora que eu já abri a massa, enquanto ela descansava um pouco, né, eu já fiz o recheio. O recheio eu escolhi assim: presunto, mussarela, tomate, cebola e cebolinha. É o recheio do meu pão. Aí nós vamos espalhar bem nele todo para poder fazer o rolinho. Então nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Vamos fechar o nosso pão. E aqui nós auxiliamos. Aqui juntamos as pontinhas dele para não derramar o recheio. Essa parte da emenda nós vamos colocar para baixo na forma. Nós vamos deixar assim e vamos fazer o mesmo processo com a outra parte da massa. Agora é só deixar os nossos pães crescer, não sei por quanto tempo, porque depende se tá muito quente, se tá frio, então eu vou deixar eles crescer pelo menos por 1 hora e depois eu volto para colocar no forno. Prontinho, agora os nossos pães já cresceram, vamos fazer uns cortezinhos nele e pincelar uma gema de ovo para colocar passar. Vamos pincelar para ficar bem delícia depois de assadinho, bem douradinho. Agora é hora de colocar para assar e esperar aproximadamente 40 minutos. E assim foi o resultado final do nosso pão caseiro recheado. Espero que vocês tenham gostado, façam na casa de vocês também, espero que dê super certo, que ele fique grandão, assim, fofinho, igual o meu. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!